aí, pessoal, tudo bem? O estopim da Revolução Francesa foi a crise financeira e orçamentária pela qual a França passava. A França gastava mais do que arrecadava. Em outras palavras, os gastos eram infinitamente superiores à receita. E isso, impreterivelmente, acaba levando a um excessivo endividamento externo. E este excessivo endividamento externo acaba por ocasionar um desequilíbrio nos gastos. Além do mais, a França se envolve na Guerra dos 7 Anos, se envolve na Guerra de Independência dos Estados Unidos e, para piorar ainda mais a situação, houve uma queda na produção agrícola. Diante desta problemática, diante desta situação-problema, alguns ministros tentaram, ao menos, solucionar o problema em questão, tais como Turgot, Necker, Brienne, Calonne. O Necker propôs a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Reunida a Assembleia dos Estados Gerais, a AEG, surgiu o primeiro problema, que seria a questão do voto. Será que o voto seria por cabeça ou por estado? Se fosse por estado, evidentemente, o primeiro e o segundo iriam ganhar disparatadamente. Agora, se fosse o terceiro estado, iria piorar, se fosse por estado. Agora, se fosse por cabeça, evidentemente, o terceiro estado iria ganhar, uma vez que ele tinha uma população de mais de 23 milhões de pessoas. Ou seja, representava 98% da população. Então surgiu esse primeiro impasse. E aí, com isso, aumenta as tensões sociais. E aí, no dia 9 de julho de 1789, os deputados do terceiro estado realizaram o juramento da sala de jogos. E isso foi o início político da Revolução. Tudo bem, pessoal? Costumeiramente, nós subdividimos a Revolução Francesa em fases. No caso, a Assembleia Nacional Constituinte, Monarquia Constitucional, Convenção e Diretório. A começar pela Assembleia Nacional Constituinte, que foi de 1789 até 1791. Neste período, nós tivemos a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho, que foi o símbolo do absolutismo, que era o depósito de armas. Mais tarde, no dia 26 de agosto, nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com o princípio de igualdade, liberdade, direito à propriedade. Ora, vamos pensar. Princípio da liberdade. Se todos nós somos livres, sem distinção, não há por que um ser explorado pelo outro. Então nós vamos ter o fim da servidão, já que nós estamos apregoando o princípio da liberdade. Todos nós somos livres. Para que eu vou ser explorado pelo outro? Aí nós temos o princípio da igualdade. Se nós somos iguais, se todos nós somos iguais, não há por que um ser melhor do que o outro. Não há por que ter uma classe de estamentos, uma sociedade estamental. Então, fim daquele modelo estamental, porque nós estamos apregoando o princípio da igualdade. Fora isso, nós tínhamos também o direito à propriedade. Tudo isso foi apregoado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além disso, da tomada da Bastilha e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós tivemos o Grande Medo, que foi uma onda de violência dos camponeses, que invadiram a nobreza do interior, que acabou fugindo para a Áustria e para a Prússia. Então nós tivemos o Grande Medo aqui nessa primeira fase também. Além do mais, nós tivemos a Constituição Civil do Clero, que regulou a ação da Igreja na França. Além disso, os bens da Igreja foram estatizados. O clero francês, todos os membros do clero francês acabaram se tornando funcionários públicos, tá? Tudo isso pela Constituição Civil do Clero. Então, se o vestibular perguntar, a Assembleia Nacional Constituinte, quais são os fatos importantes? Tomada da Bastilha, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o Grande Medo e também a Constituição Civil do Clero, tá, pessoal? Agora nós vamos para a Monarquia Constitucional, que foi de 1791 até 1792.
Quando nós falamos na monarquia constitucional, nós analisamos a própria etimologia da palavra. Constitucional me lembra Constituição. Então nós vamos ter uma Constituição, só que vai ser limitada. Os poderes do rei vai ser limitado. Nós vamos ter a tripartição das funções do poder. O judiciário com a Suprema Corte de Justiça, o legislativo com o parlamento e o executivo com o rei. Além disso, nós vamos ter a formação da coligação austro-prussiana. Áustria e Prússia se unem para invadir a França. E isso quando? Na monarquia constitucional. E além disso, nós vamos ter a traição do rei Luís XVI, tá? Então esses fatos são importantes quando nós trabalhamos com a monarquia constitucional, que se estendeu de 1791 até 1792. Mais tarde nós tivemos a Convenção, que foi de 1792 até 1795. Quando nós trabalhamos com convenção, por que chama convenção? Convenção é o nome do parlamento francês. Isso significa que o parlamento acumulou as funções do poder legislativo e executivo. Tá, pessoal? Isso dentro da convenção. Além disso, nós vamos ter a deposição do rei Luís XVI e a proclamação da República, tá? E lá na convenção nós temos aqueles partidos, né, da convenção que nós estudamos, jacobinos, girondinos, da planície. Os girondinos eram da direita, né, eram representantes da alta burguesia, eram liberais moderados, pregavam uma modernização conservadora, tá? No caso, os jacobinos, eles eram da média e baixa burguesia e eram liberais radicais, exaltados, tá? E aí nós tínhamos o da planície, que eram liberais indefinidos, que também eram representantes da alta burguesia. Quando nós trabalhamos com a convenção, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a convenção girondina primeiramente, depois a convenção jacobina e por último a convenção da planície, a começar pela girondina, tá? Essa convenção da girondina, o que nós tivemos de importante? Nós tivemos a execução do rei Luís XVI. O rei Luís XVI vai ser executado durante a Convenção Girondina. Além disso, nós vamos ter uma ameaça de invasão estrangeira, nós vamos ter o agravamento da crise econômica, tudo dentro da Convenção, né, Girondina. Mais tarde, nós temos a Convenção Jacobina, que aí nós vamos ter a radicalização interna da Revolução, né, Saint-Just, Marat, Robespierre, Danton, a Hebert, tá tudo aí dentro da Convenção Jacobina. Tá? Nós vamos ter a Pátria em Perigo, né? O Comitê de Salvação Pública, a Lei dos Suspeitos, Tribunal Revolucionário, tudo isso aí dentro da Convenção Jacobina. Esse Pátria em Perigo era uma espécie de serviço militar obrigatório. Lei do suspeito, você suspeitava lá, né, quem fosse considerado, né, uma ameaça. Nós vamos ter a ditadura de Robespierre, as reformas de Robespierre no campo agrário, educacional, eleitoral, fim da escravidão na França, nas colônias, congelamento dos preços com a lei do máximo, a expulsão da igreja, tudo isso são as reformas de Robespierre durante a Convenção Jacobina, tá, pessoal? E aí nós vamos ter, né, por fim, a Convenção da Planície, que foi a aliança da burguesia para tomar o poder, né, com o golpe 9 do Termidor, com a revogação das reformas de Robespierre, né, o terror branco, que seria a perseguição aos jacobinos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Diretório, aí nós terminamos a Revolução Francesa e na próxima aula começamos a Era Napoleônica. Muito obrigado!